Olá, bem-vindo ao Café com Mariela Parolini. Nos nossos encontros, nós vamos falar sobre comunicação. Você já prestou atenção que a sua maneira de comunicar, sua maneira de se vestir, o tom da sua voz, tudo isso pode influenciar as pessoas? E aí pode gerar resultado positivo ou não, né? É sobre isso que nós vamos conversar aqui e eu quero te fazer uma pergunta. Ou melhor, eu quero te fazer um convite. Vamos tomar um café? No café de hoje a gente vai conversar sobre pitch. Já ouviu falar dessa palavra? Uma palavra que está mais na moda. Pessoas falam pitch, outras falam pitching. Mas o que é pitch? E eu trouxe para conversar comigo um amigo muito querido, que é o Gil da Tecmol. E nós vamos conversar a respeito de pitch. Gil, obrigado por ter vindo. É um prazer, Mariela. Me conta uma coisa. Muita gente tem dúvidas sobre o que é pitch. Talvez valha a gente falar um pouquinho do que é uma startup, né? Para começar falando a respeito de pitch. E depois você fala um pouquinho da organização do pitch, por favor. Startup basicamente é uma organização com alguns empreendedores que se propõem a resolver algum problema da sociedade. São pessoas normalmente inconformadas, que querem resolver com tecnologia ou com inovação no modelo de negócios problemas que existem na sociedade, com isso obter lucros, né? E o que eu acho a maior sacada da questão da startup é a escalabilidade, né? É onde elas se destacam e se diferenciam. Elas pensam sempre nessa escalabilidade. E por que uma startup precisa fazer pitch? Bem, o pitch é a forma da startup se vender. Como ela normalmente ela quer resolver um problema na sociedade que ninguém resolve, ela tem que ter uma forma de apresentar isso para as pessoas. E tem que convencer de maneira rápida. Normalmente o pitch, que vem da origem do beisebol, que é arremesso, é você conseguir lançar a sua ideia e fazer ela ser vendida. Que legal, não sabia que vinha disso. Agora, por que tem gente falando pitching? Bem, aí você me apertou. Porque pitching é o ato de arremessar. Sim. É o arremessando, no português traduzido literalmente. Mas é o arremessando a ideia para alguém comprar. É para você vender rápido. Então, a startup precisa fazer o pitch para apresentar o seu negócio, seja para um investidor ou para alguém. Seja para clientes, seja para novos funcionários. Ela tem que vender um propósito, ela tem que vender a ideia dela. Não é só, isso eu acho fantástico, não é só a ideia, é um propósito. Isso, normalmente, como parte de um princípio de resolver problemas, dores da sociedade, dores das pessoas, que as pessoas mesmo sentem e se propõem a resolver, elas têm um propósito muito forte, que é de resolver um problema que todo mundo tem e que ninguém conseguiu resolver ainda. E trazem modelos de negócios inovadores e tecnologias para poder se resolver a nível global. Só uma coisa, algumas pessoas não sabem o que é a dor. A gente está tão acostumado a falar assim, olha, isso é a dor de tal coisa. Explica um pouquinho o que é a dor. Bem, dor é o que a gente normalmente sente quando a gente tem alguma coisa que não é resolvida. Sim. Então, por exemplo, quando a gente quer pegar um ônibus e ele está muito cheio, a gente sente uma dor de estar muita gente junta. E aí vem uma startup para resolver a mobilidade urbana, que é, por exemplo, o Uber, que transformou e acabou a questão de estar com um carro cheio ou com um ônibus cheio. Então vamos lá. A startup ela precisa vender o seu negócio e ela apresenta a sua ideia, o seu propósito de negócio através do pitch. Isso. Mas nada impede que empresas tradicionais também aprendam a fazer pitch para vender o seu próprio negócio. Porque muitas vezes chegam para mim e falam assim, o que você faz? Eu tenho que fazer um breve pitch ali, um elevator pitch para falar para as pessoas o que eu faço, né? Exatamente. Me conta o que as startups mais sentem na hora de fazer um pitch, qual é a maior dificuldade que elas têm? Normalmente, startup está muito acostumada com a parte técnica, com a parte de tecnologia. Então, normalmente, a maior dificuldade que elas sentem é de conseguir transformar isso para uma visão de qualquer pessoa, que ela consiga vender para qualquer pessoa. Então, normalmente, ela fala muito do produto, mas fala pouco do propósito. Então, o maior problema que as startups normalmente sentem é como apresentar o propósito e não somente o produto. Tem o Felipe que vai apresentar para a gente aí uma pergunta. O Felipe da Signum Web, ele é um deficiente auditivo, né, um surdo, e aí ele vai fazer uma pergunta para a gente a respeito de como ele deve fazer ou de como ele deve aprimorar o pitch dele. Vamos lá.
Gil, e então, o que a gente responde para o Felipe? Ué, a notícia para o Felipe não é muito boa. Normalmente o pitch tem que ser uma coisa bem rápida. Existem até alguns formatos de pitch, Mariela, que determinam o tempo que cada um tem. Então vamos aproveitar e falar desses formatos? Elevator pitch. É pitch, elevator pitch ou pitch elevator? É elevator pitch. Elevator pitch, É, ok. ambos funcionam muito bem. Tempo. Tempo, menos de 1 minuto. Pensa que é um prédio de 10 andares, que vai entrar um investidor, vai entrar um potencial cliente, vai entrar um potencial funcionário que você está doido com ele e que você tem que vender a sua startup para ele em menos de 1 minuto. É o tempo de subida com o elevador Você junto com tem ele. que vender seu negócio, Exato. porque pode ser sua empresa também. Exato. Né? Ok, elevator pitch. Numa apresentação, se a Tecmol vai fazer o Day lá... Demo Day. Demo Day, obrigada. Quanto tempo? 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos Eu no já ia máximo. falar de 3 a 5? Sim, assim, a gente costuma colocar de 5 a 10 minutos porque são coisas que você tem que apresentar mais aprofundadas. Normalmente você faz um elevator pitch, convence alguém que você precisa de uma reunião e vai para essa reunião de até 10 minutos. Quando você faz uma banca, Isso, você tem que aprofundar mais no assunto. 10 minutos? 5 minutos. 5. 5 a gente deixa no mínimo porque não pode dar moleza com nenhuma startup. Se a gente tem que preparar ela bem para ela poder ir para o mercado, melhor ainda. Então, o Felipe vai ficar sabendo que ele tem 5 minutos nas bancas mesmo. Ele vai ter 10 minutos em que momento? Ele vai ter 10 minutos quando ele começar a convencer aquele investidor ou aquele cliente que o produto dele realmente resolve a dor que o cliente tem. E aí as pessoas têm que entender quais são os pontos fundamentais a colocar num pitch, né, Sim. Gil? Porque se eu quiser colocar tudo a respeito da startup ou do meu negócio naquele pitch, eu realmente vou gastar muito tempo. Sim. A principal dica que eu dou para o começo de um pitch é você entender bem para qual público você vai apresentar. Se você vai apresentar para um investidor, o foco do pitch tem que ser diferente de quando você vai apresentar para um cliente. O público-alvo é fundamental. O público-alvo é qualquer fundamental. apresentação. É você se preparar bem de acordo com o público para o qual você vai se apresentar. A segunda coisa do pitch é você apresentar de maneira mais rápida o seu propósito. Então, a definição de propósito vem em primeiro lugar. Por que a sua startup, o seu negócio, por que você faz aquilo que você faz? Isso é essencial, porque é aí que você conquista as pessoas. As pessoas são conquistadas pelos porquês, pelos propósitos. Mas aí, então, eu vou fazer um adendo. O que eu percebo quando eu assisto os pitches, que as pessoas, nessa ânsia de apresentar o seu propósito, elas acabam ou decorando, ou falando muito rápido e sai aquela fala que não gera credibilidade. Então, se você quer convencer o investidor, a sua fala, a sua apresentação do pitch, ela tem que ser muito interessante. Eu já conversei com pessoas que já me disseram o seguinte: o que importa é o PPT, ou seja, o que importa é a minha apresentação, aquilo que está na imagem ali do PowerPoint. Aí eu fui mostrar para essa pessoa e falei: olha, a maneira como você vai apresentar isso vai interferir demais. Se você vai conseguir ou não investidor, se você vai conseguir ou não cliente. É o mais importante. É a linguagem corporal que você usa para demonstrar. Tom de voz também. Para demonstrar que aquilo que você vende você realmente acredita. E que isso parte do seu âmago, parte do seu propósito mesmo, parte do seu sentimento. Porque você normalmente tem que gerar credibilidade. Tem que gerar credibilidade. E nada convence mais do que uma pessoa muito engajada com o que faz. E essa postura, esse jeito de falar, é o que demonstra isso, por mais que seja inconsciente para quem você vai apresentar. O que eu vejo muitas vezes são as pessoas começando a fazer o pitch, elas travam aqui, elas respiram e quase que vão num fôlego só. É Tudo verdade, decorado, não é verdade, é verdade. E no mesmo tom, que fica aquela coisa monótona, né? O monótono vem de monotom. Então a pessoa vai... Vai numa linha só, igual um trem. E como que isso gera credibilidade? Não vai. Exatamente. Se você é a pessoa que mais entende do seu negócio, você é a pessoa que conhece aquele negócio. Se você tiver a sua apresentação pronta, pensar nela, e aí as aceleradoras estão lá com os seus gerentes, os seus checkpoints e tudo mais para ajudar, você já sabe quais pontos você vai colocar no seu pitch. Sim. Agora, como você vai apresentar, tem que ter treino. Pega o seu celular, filma como que você está se apresentando. Na frente do espelho. Hoje, eu falava antes na frente do espelho, sabe, Gil? Mas hoje, depois do celular, eu já falo, vai para o celular, filma e mostra como... Você pode se avaliar depois. Sim. Então você mesmo vê, você mesmo observa que pontos são. E a sua postura corporal. E outra coisa que eu gosto sempre de observar com relação à startup é a roupa. A roupa... Porque a vestimenta de startup, como que a gente fala? Startupeiro, ela tem... Empreendedor. Pra ficar ótimo, bonitinho. excelente. Do empreendedor, ela tem
uma linha, né? As pessoas se vestem mais ou menos igual. Mas na hora que você vai fazer o pitch, você é um empreendedor. Sim. E aí você vai vender o seu negócio. A questão é que tudo quanto mais apresentações você fizer, melhor você fica. Então é justamente o que você falou. Sempre. Se você puder se preparar, tendo maior prática daquilo que você vai apresentar, melhor, porque você vai se comportar mais naturalmente. E naturalmente vende melhor. E a questão da vestimenta tem até estudos que mostram que no boom da energia nos Estados Unidos, de 2000 a 2010, as startups que mais conseguiam recurso, dinheiro para poder desenvolver seus negócios, eram aquelas que iam mais bem vestidas, que os empreendedores iam melhor vestidos. E aí eu lembro que uma vez nós tivemos uma conversa a esse respeito, que você me falou de uma pesquisa de um cara que falou que aqueles que estavam de tênis, que estavam de calça jeans e uma blusa, eles eram mais bem aceitos no meio. Sim. Mas não quer dizer que é desleixo. Você pode estar... O paralelo legal dessa pesquisa é o seguinte, porque quem se vestia melhor conseguia mais dinheiro para poder desenvolver seu negócio. Mas normalmente quem conseguiu menos dinheiro, que se vestia como startupeiro, de calça jeans, de tênis, conseguiu menos dinheiro, mas por outro lado teve maior sustentabilidade. São os negócios que estão no mercado até hoje. Um deles é o Elon Musk, da Tesla, da SpaceX, de empreendedor. Sensacional isso. É. Então, você vai preparar, você vai preocupar em como se apresentar e você vai treinar. Exatamente. Agora me conta uma coisa, pitch e pitch perfect. Tá. E aí? O pitch perfect é aquele que a ideia é vendida muito bem e a pessoa que ouve o discurso, seja ela cliente, seja ela potencial funcionário, seja ela potencial investidor, vai querer fazer parte daquilo. Então, é aquele que o empreendedor melhor consegue vender seu propósito, mas não apenas o propósito. Consegue explicar muito bem como que resolve as dores da sociedade, como que resolve a dor que se propõe a resolver, e além disso, consegue explicar o produto muito bem, consegue vendê-lo. É aquele que emociona no final. Gil, quando você fala isso, eu me lembro de, em alguns momentos, eu chegava para alguém que tinha startup, qual é o seu negócio? E vinha com nomes técnicos. Então a pessoa se empolgava, falava a respeito daquilo, falei, poxa, eu quero entender esse negócio, eu não sou desse meio, né, daquele cliente. Então, uma coisa que você disse que eu acho fundamental é entender quem é seu público-alvo. Se você sabe quem é o seu público-alvo, você vai adequar a sua linguagem, você vai adequar a sua vestimenta e você vai treinar para aquele público. Tem que haver um tipo de interação. Sim. Porque mesmo que você esteja tete a tete ali com um investidor ou com um cliente, ou se você estiver numa banca apresentando o seu produto, entenda com quem que você está falando, porque não é um monólogo. Exato. Não é simplesmente você chegar e jogar a sua informação. Você tem que preparar aquela informação para ser passada. E aí eu acho que ele fica perfeito. Exatamente. E assim, a maior dica que a gente dá para as startups é tentar colocar a plateia que está presente dentro do produto. O que é isso? É conseguir as pessoas se enxergarem usando aquele produto, aquele serviço que a startup vende. Então, normalmente, a gente tem até um tipo de apresentação que chama storytelling, que é contar uma história, né, a respeito daquele produto. Mas é essencial, Mariela, entender o seu público é o mais importante. O objetivo de um investidor ao assistir um pitch é diferente de um potencial cliente. Sim. O investidor quer saber quanto que eu tenho que colocar e quanto que isso vai retornar. E eu realmente faço algum impacto na sociedade investindo nessa startup? É diferente de, eu me vejo utilizando esse produto, agora eu quero comprá-lo. Então, investir é diferente de comprar. Então, você tem que saber muito bem se está na plateia um investidor ou um cliente. Ou um potencial funcionário. Pode ter o cara fera, um desenvolvedor fera que pode querer comprar o seu propósito na plateia e você tem que saber vender como que a sua startup pretende desenvolver aquilo e por que aquela pessoa é tão essencial para isso. Obrigada, Gil. E hoje nós falamos então um pouco sobre pitch. Se você quiser saber mais a respeito, nos acompanhe nas redes sociais, aqui no canal Na Rede Bênção. E eu não podia deixar de te agradecer mais uma vez, entregando um presente da Ana Pegova, um carinho da Adriana Macena. E para você que quiser mais, lá na Bernardo Guimarães, 2460, vai lá que tem cada produto incrível. Muito obrigado, mas o maior presente é estar nesse café contigo. Obrigada, te espero para um próximo café.